Vamos lá. Campinho. Vocês adoram Campinho, né? Bahia e Grêmio, domingo. Vamos lá. Ronaldo no gol, né? Aliás, mais uma boa partida de Ronaldo. Né? Espero que ele continue assim, que ele se mantenha nesse nível, né, de atuação. Na direita, Gilberto. Né? A partida de áreas, de maneira nenhuma, credencia ele, né, a permanecer como titular diante do Grêmio. Na defesa, imagino que ele vai de David Duarte e Santiago Ramos Bingo, né? David Duarte fez mais uma partida boa, segura, né? Assim, fez o que pôde no Bavi, mesmo ele ficando mal posicionado pelo Rogério Ceni pelo lado esquerdo, né? A volta domingo é o que se espera, né? Santiago Ramos Bingo deve voltar para a defesa, fazendo essa dupla aqui com o David Duarte. E na esquerda, velho, espero que o Rogério Ceni não cometa o mesmo erro, né, de ir com o Rezende e vá com o Iago Borducci, né? Já que Luciano Juba ainda não deve estar à disposição. Então vamos de Iago Borducci aqui na esquerda, tá? Vamos de Iago Borducci aqui na esquerda. Meio de campo. Acho que ele vai de Acevedo. Né? Acevedo. Acho que ele repete o meio, viu? Acho que ele vai de Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor. Apesar de Rodrigo Nestor não ter feito um grande jogo, né? De fato. Não fez uma grande partida, mas é o jogador que mais se assemelha, né, ao Everton Ribeiro em termos de característica. Talvez ele possa ir com o Michel Araújo, mas eu vejo ele indo com o Rodrigo Nestor. O Michel Araújo entrou bem no segundo tempo, né? De repente ele pode vir com o Michel aqui nessa vaga do Nestor, né? Pode começar com o Michel e Jean Lucas, fazer um meio de campo mais físico. Não duvido se ele vier com o Michel aqui. Acho que ele pode vir com o Michel, até porque o Nestor não Zé Guilherme, não. Iago Borducci, velho. Iago Borducci tem que jogar, velho. Iago Borducci tem que jogar. Né? Iago Borducci tem que jogar. Iago Borducci tem que ter uma sequência. Tem que ter uma sequência. Aqui na vaga do Nestor pode ser o Michel, tá? Eu acho que pode ser o Michel. Inclusive, vou deixar eles dois aqui para a gente poder debater no final. Na direita, Ademir, né? Indiscutivelmente Ademir. Eu acho que ele volta com o William José, por uma questão de referência. O William José nos jogos em casa, onde o Bahia tem a posse, é uma preocupação, né? Prende a defesa, então eu vejo ele voltando com o William José. E do lado esquerdo tem uma dúvida. Sinceramente, a partida de Sanabria foi ruim. Tá? A partida de Sanabria foi ruim. Aí, nesse contexto, eu cogitaria, sinceramente, jogar com o Thiago pelo lado esquerdo. Tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu iria de Thiago pelo lado esquerdo, e aí você guardaria Sanabria para o segundo tempo. Eu acho que o Thiago fez uma partida melhor do que Sanabria. Tá? Então fica essa dúvida, né? Fica essa dúvida. Eu não sei se vai ser Sanabria ou Thiago, mas eu não duvidaria, né, ele entrar com o Thiago ali pelo lado esquerdo, tá? Não duvidaria. Lero, você achou que... Cadê? Lero, você achou que o Cauli jogou melhor ontem? Jogou, entrou bem no segundo tempo, né? Inclusive, uma das principais oportunidades do Bahia foi uma jogada dele, né? Por dentro ali. Achei que ele jogou melhor, sim. Enfim, eu acho que a atuação do Thiago, né? Foi uma atuação maior do que a atuação do Sanabria, né? E aí fica essa dúvida do lado esquerdo, né? Se ele vai de Sanabria ou se ele vai de Thiago, né? Essa é a minha principal dúvida. Mas não tem coerência nenhuma nisso, Vitor. Borducci precisa jogar porque ele veio de uma boa partida contra o Flamengo, ele tinha que ter jogado contra o Vitória, né? Então o Borducci tem que jogar porque ele é lateral de ofício. Sanabria fez um jogo ruim contra o Vitória, né? Então, na dividida entre Sanabria e Thiago, pode ser que pinte Thiago, tá? Camadeiro Sanabria fez um jogo ruim, mas eu não tô chateado, não, Maio do Nordeste. Eu só tô levantando um debate, né? Sanabria pelo lado esquerdo fez um jogo ruim contra o Vitória. Ponto. Vamos manter Sanabria ou vamos ficar com o Thiago por ali? Porque, na minha opinião, o William José volta. Né? Então, vamos manter o Sanabria e o Thiago vai ser peça no banco? Ou vamos manter o Thiago, ou vamos jogar o Thiago pro lado e vamos manter o Sanabria e vamos voltar com o Sanabria pro banco? Né? Enfim. Discordo disso, Esquadrão. Já falei sobre isso. Para mim, Sanabria fez um jogo ruim, tá? Essa questão de dizer que Sanabria foi prejudicado por Rezende é querer passar pano para Sanabria. Sanabria fez um jogo ruim, ponto. Ele teve oportunidade de mano a mano, não ganhou absolutamente nada, tá? Sanabria, Ademir, Thiago titulares. Não vejo assim, Alves. Ele volta com o William José e acho que tá certo voltar com o William José, na minha opinião. Né? Chega de Ferrybolt, quem ganhou a gente ganha do Flamengo com 1x0 gol de William José, tá? Só para refrescar sua memória aí, viu, Alves? Só para refrescar sua memória aí. Enfim, mas vamos lá.
Vamos com o Sanabria, então, né? Já que vocês estão nessa agonia de Sanabria aí, vamos de Sanabria, mas como eu disse, não acho equivocado, né? A gente. Por que brincadeira, Jean? Por que brincadeira? O que é que Sanabria fez de tão especial até agora, ao ponto. Só porque habla, né, velho? Velho, assim. O que é que Sanabria fez de tão especial ao ponto de ser um absurdo cogitar Thiago no lugar dele? Não tô entendendo, pô. Eu não sou contra, eu não sou contra a Sanabria ser titular, não. Mas qual é o absurdo, né? Qual é a brincadeira que tem de você cogitar Thiago titular no lugar de Sanabria? Não tô entendendo. Qual é o absurdo que tem? Thiago, artilheiro da Copa do Nordeste, né? Fez gol no Bavi, né? Para mim foi um dos que mais tentou no Bavi. Qual é o absurdo que tem em pensar e cogitar Thiago aberto pelo lado e não Sanabria? Não tem absurdo nenhum nisso, pô. Sanabria acabou de chegar, de fato, né? Fez bons jogos, fez uma partida ruim contra o Vitória. Isso não necessariamente faz com que ele tenha que ir para o banco, né? É só uma questão de opinião. Mas também não existe nenhum absurdo em cogitar Thiago titular, não, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim. Mas tá aí. Eu vou com vocês para não ter chororô, né? Eu vou com vocês para não ter chororô. Ademir, Sanabria e William José na frente, né? Deve ser o ataque do Bahia contra o Grêmio. E a minha principal dúvida é essa aqui: Rodrigo Nestor ou Michel Araújo, tá? Rodrigo Nestor não aproveitou muito a oportunidade contra o Vitória, né? Fez um jogo abaixo, na minha opinião. E acho que o Rogério Ceni vai ter essa dúvida aí. Michel Araújo entrou bem, né? Entrou bem. Então a gente pode ter um Michel Araújo por aqui, né? No lugar de Rodrigo Nestor. No meio, eu acho que ele pode cogitar Cauli também, mas eu acho que Michel Araújo termina ainda saindo na frente pela questão física, né? E por contribuir um pouco mais defensivamente do que o Cauli, na minha opinião, tá? Enfim. A torcida morre de amores por gringo, pô. O outro tá dizendo aqui que é um escárnio pensar em Sanabria no banco. Velho, o jogo tem 90 minutos, pô. O cara começar o jogo ou não começar o jogo não significa que o cara é bom ou ruim, não, porra. O jogo tem 90 minutos. O jogo tem 90 minutos. Né? Aí a galera fica nessa agonia. Não, porque é um escárnio pensar em Sanabria no banco. Pelo amor de Deus, Sanabria é um bom jogador, né? Eu acho um ótimo jogador. Acho que ele vai desenvolver no Bahia. Mas pensar em Sanabria, começar um jogo no banco é um escárnio. Aí, velho, vocês estão passando pano demais para Sanabria, viu? Vocês estão passando pano demais para Sanabria. Vou utilizar a frase de vocês. Vocês estão passando pano demais, né? Para Sanabria. Só porque ele habla. Se o nome de Thiago fosse Thiago Hernandes, tava todo mundo aqui, ó, Thiago Hernandes, né? Mas como é um garoto da base de 20 anos, né? A mesma torcida que pede para poder oportunizar a base é a mesma torcida que acha um escárnio a gente utilizar um garoto da base em detrimento de um jogador que acabou de chegar e que vem de um jogo ruim. Né? Enfim, é isso. É suco de torcida do Bahia. Suco de torcida do Bahia. Enfim. No meio, velho, tem essa dúvida. Eu acho que Rogério vai de Nestor, mas eu prefiro Michel Araújo pela partida que ele fez, tá? Então eu entrarei com Michel Araújo aqui nesse jogo. Esse é o time que eu escalaria contra a equipe do Grêmio, tá? Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borducci, Acevedo, Michel Araújo e Jean Lucas, Ademir, Sanabria e William José, sendo que eu cogitaria, né, começar com o Thiago aberto pelo lado e Sanabria uma peça para o segundo tempo, tá? Mas é isso. A volta do William José por uma questão de estatura, né? Até porque você vai abrir mão, né, de um zagueiro mais alto, né, que é o Rezende, um cara mais alto pelo lado esquerdo, você volta com o Iago Borducci, que é um pouco mais baixo, apesar de ter uma boa estatura, então você volta com o William José, né? E você tem um jogador para segurar um pouco mais a defesa, né? Ser o pivô ali, tem bola parada, o William José é um bom batedor de falta, né? Talvez uma daquelas duas faltas que a gente bateu ontem no Barradão, se o William José estivesse em campo, uma daquelas duas poderia ter sido o gol, né? Porque ele é um bom batedor de falta, já fez gol de falta com a camisa do Bahia. É um cara que termina levando um pouco mais de perigo nessa bola, né? Já fez boas batidas de falta. Então, eu vejo dessa maneira, tá? Eu vejo por aí. Aí você tem Kaique para o segundo tempo, você tem o próprio Cauli, né? Você tem o próprio Rodrigo Nestor. A volta do Eric também pode ser um jogador para o banco. Thiago, né? Termina virando uma opção para o William José. Thiago, né, Mônica? Pode ser essa opção para o William José. Enfim. Aí você tem algumas opções, né? Você tem algumas opções.
O Juan Pablo, né, também é outra opção. Aliás, é a última partida do Juan Pablo antes do Mundial, né? Porque ele vai para o Mundial. O Juan Pablo, Del e Jampa vão para o Mundial, então essa é a última partida do Juan Pablo antes de ir para a disputa do Mundial. Max Vinícius, Leiro, bom dia, tudo bem? Você vai... Não entendi. Turra? Você vai turra? Não ficou claro para mim. Cenário porque ele fez uma partida ruim, sendo que o cara é a nossa válvula de escape pelo lado esquerdo. Em momento nenhum eu falei isso. Eu falei só que não é um absurdo. Eu só falei que não é um absurdo pensar em Sanabria no banco. Apenas isso. Só que vocês estão empolvorosos aí, porque na cabeça de vocês é um absurdo, um escárnio pensar em Sanabria no banco. E na minha cabeça não é, pô. Na minha cabeça não é. É só isso. Em momento nenhum eu falei que eu vou queimar Sanabria, muito pelo contrário. Né? Sanabria é um ótimo jogador, pô. Em momento nenhum eu questionei a qualidade do Sanabria, em momento nenhum eu questionei a qualidade dele aqui. Vocês precisam começar a ouvir o que é dito de maneira mais, né, de maneira mais correta, pô. Em momento nenhum eu falei que Sanabria era um jogador ruim, que não ia ajudar, que é um jogador péssimo. Em momento nenhum eu falei isso. Eu só falei que Sanabria veio de um clássico Bavi que ele não fez uma boa atuação. Apenas isso. Né? E Thiago aproveitou mais o clássico Bavi e atuou melhor do que o Sanabria. E que eu cogitaria Thiago aberto e o Sanabria no banco. Ponto. É um ponto de debate. Né? É um ponto de discussão. É um ponto para a gente entender se vale a pena ou não. E aí, a minha discordância é a reação de vocês. Né? Como se fosse um absurdo pensar em Sanabria no banco. Né? Pensar em Sanabria no banco não é nenhum absurdo, porra. Nenhum absurdo. Sanabria é um bom jogador, acho que ele vai nos ajudar, acho que vai ser um cara que vai desabrochar aqui no Bahia. Assim, eu realmente acho ele um ótimo jogador. Né? Tem ali algumas questões de tomada de decisão e tal, mas é um cara que no mano a mano passa fácil, passa liso, vai para dentro mesmo, né? Fez boas partidas, entregou boas atuações com a camisa do Bahia até então, né? Só que futebol é momento, né? E momento de Thiago, né? Thiago tem entregado mais do que o Sanabria, e aí eu cogitaria sim voltar com o Thiago, né, titular, e Sanabria para o banco. Apenas isso, é cogitar, é levantar o debate. E aí a minha crítica é em relação a vocês, a reação de vocês. Não é em relação ao Sanabria, não. É em relação à reação de vocês, como se fosse, meu Deus, um escárnio pensar em Sanabria no banco. Como se Sanabria fosse um jogador que está aqui há 2 anos e tem 10 gols, tem 10 milhões de gols com a camisa do Bahia. Enfim. Essa é a minha visão, tá? Mas de maneira geral, né, para não ter agonia, né, vamos com o Sanabria aí vamos com o Sanabria aí no time titular, tá? Vamos com o Sanabria no time titular. E esse é o time para enfrentar a equipe do Grêmio. Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Iago Borducci, Acevedo, Michel Araújo, Jean Lucas, Ademir, Sanabria e William José. Beleza? Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.